nós hoje vamos trazer um tema muito importante, que é a morte que traz vida. O que significa isso? Qual a profundidade disso? O que a profecia nos explica a respeito desse assunto? Mas, queridos, eu queria deixar um outro recadinho que a gente já deixou na semana passada também para você. Nós temos o site minhadecisão.com e lá você pode fazer o seu cadastro, colocar seu endereço, o seu nome, seu telefone, e a gente pode entrar em contato com você, fazer uma visita, se você quiser um estudo bíblico, enfim, tantas outras coisas, tem opções lá para você escolher. Mas também nós temos lá no mesmo site, você só rola um pouquinho a barra de rolagem ali do site, tanto no celular quanto no computador, você tem os estudos bíblicos desta série. Já está lá no site os 3 primeiros estudos, e depois de hoje, dessa noite, vamos colocar o 4º. E para que serve isso? É só um complemento do estudo, para você ter os textos bíblicos, para você complementar o estudo que você já assiste aqui, para você guardar na sua casa aí e preencher. É um PDF bem simples, você consegue preencher dentro do PDF e ter esse complemento desse estudo maravilhoso aí da Palavra de Deus, tá bom? Então fica esse recadinho aqui para você. Uma outra coisa aqui que é importante, que eu queria falar para você também, é que o tema passado foi um tema que mexeu muito comigo e mexeu com outras pessoas também. Nós recebemos alguns feedbacks, alguns retornos de algumas pessoas que na semana passada nós estudamos sobre o sofrimento, sobre a morte e sobre tudo isso que nós temos enfrentado em nossa vida, em nosso mundo. E nós recebemos aí feedbacks de pessoas que estavam sofrendo e ouviram essa mensagem e se sentiram abençoadas. Eu fico feliz, louvo a Deus por isso. E uma pessoa em especial que veio aqui para nós a história e o que aconteceu foi a Ana. Eu acredito que a Ana está assistindo agora, a gente também. Ana, Deus está do seu ladinho, confortando você, te ajudando, te abençoando, tá? Consolando o seu coração, trazendo o bálsamo que você precisa. Eu sei que você perdeu sua mãezinha essa semana, você assistiu esse programa, talvez as mesmas perguntas que eu fiz foi as perguntas que você fez também, mas acredito que a Bíblia também pode dar respostas maravilhosas para o sofrimento que a gente vive e nos encher de esperança para algo maior e melhor que a eternidade ao lado de Jesus, tá bom? Então nós estaremos orando por você, Ana, e para todas as outras pessoas que têm colocado seus pedidos e que também a gente recebeu aí o feedback. A gente não sabe o alcance desse vídeo, mas que talvez nesse momento estejam sofrendo. Nós estamos aqui também para abençoar e consolar com a palavra do Senhor nos momentos difíceis da sua vida, tá bom? Então fica aqui o nosso recadinho e nossa promessa de que estamos orando por você e por todas as pessoas que têm conectado aqui. Querido amigo, eu queria já começar o nosso tema de hoje fazendo uma pergunta muito importante para você. Se você tivesse que resumir, ou pelo menos escolher uma palavra que mostrasse, ou que descrevesse o desejo mais profundo do coração de todas as pessoas em todo o mundo, qual palavra você acha que seria? Qual seria talvez o desejo assim mais fundamental do coração de todo o ser humano? O que você acha que seria? Eu não sei o que você escolheu, ou o que você está pensando, qual palavra está vindo aí na sua mente agora, mas eu imagino uma. Eu acredito que seja a palavra vida. Sabe por quê? Porque todo mundo quer viver, ninguém quer morrer, não é verdade? Desde o momento em que um bebê luta para respirar pela primeira vez, até o momento em que aquele vovozinho, a vovozinha, já em idade bem avançada, luta para se manter respirando, todos nós desejamos viver. Isso é um desejo inerente de todo ser humano. Nós queremos a vida, nós não queremos a morte, ainda que todos nós já saibamos que a morte é uma realidade da nossa vida. Mais cedo ou mais tarde enfrentaremos essa realidade. A Bíblia já nos apresenta isso. Eclesiastes, por exemplo, no capítulo 9, verso 5, nos diz que todos os seres humanos que estão vivos sabem que vão morrer um dia. Essa é uma certeza, e talvez, eu acredito que seja a única certeza que a gente pode ter em toda a vida. A gente não tem certeza das coisas que vão acontecer amanhã. Se nós vamos conquistar aquilo que a gente sonha, se tudo o nosso plano de vida vai acontecer, a gente não sabe. Uma certeza única na vida a gente tem, que nós vamos morrer. A morte é inevitável para todas as pessoas. Lá no fundo dos nossos, talvez, pensamentos, nós já nos perguntamos, será que existe algo mais além dessa vida? Será que existe eternidade? E se houver eternidade, como é que eu posso ter certeza de que eu, aqui, o pastor Marcelo, de que você que está assistindo aí, vai viver para sempre? Eu acredito que você já tem percebido que a série O Mistério da Profecia, que a gente tem assistido aí já faz 3 domingos, esse é o 4º que a gente está junto, nessa série a Bíblia já nos fala as necessidades mais profundas do coração. Acredito que você já tenha percebido isso. Mas o que a Bíblia fala sobre o nosso desejo intenso por querer viver e por não morrer? Eu quero já começar lendo com você um texto bíblico, e aqui a gente tem o nosso combinado, né? Pega a sua Bíblia, onde você está, fica do ladinho dela,
a sua Bíblia física, ou quer seja no celular, e não sei onde você está, mas pega a Bíblia para acompanhar aí a série, que hoje nós vamos passear pela Bíblia e ler muitos textos bíblicos, tá bom? Mas o livro de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11, nos diz um texto muito interessante, nos dá uma ótica muito interessante do porquê a gente tem esse desejo intenso de querer viver. O texto diz assim, Eclesiastes capítulo 3, o verso 11, acompanhe comigo lá. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha que interessante esse texto, talvez duas óticas ou duas explicações ou interpretações nós podemos dar para esse texto. Primeiro, Deus disse que no seu devido tempo Ele colocou dentro do coração do ser humano a eternidade, ou seja, Deus criou o ser humano para viver para sempre. A gente vê isso claramente no livro de Gênesis. Até o ser humano pecar, o seu sonho de vida é viver para sempre. O pecado é que trouxe a morte. Então, esse é o primeiro detalhe. Deus colocou a capacidade no coração do homem de viver para sempre. Essa era a intenção de Deus. Só que, quando o ser humano pecou e Deus deu então a sentença de morte, de que se separando de Deus, da conexão da vida, é como se fosse um ventilador, né? O ventilador está ligado na tomada lá, está girando, você tira da tomada, ele tem um pouco de giro, mas é um giro apenas provisório até parar a hélice, porque não tem mais energia. É mais ou menos assim que aconteceu com o ser humano. Perdeu a conexão com a vida. E aí, Deus teve que dar a sentença de morte, porque Ele havia dito que viria a morte em caso de desobediência. Contudo, a morte veio, mas a vontade de viver para sempre, uma vez que Deus criou o homem para ser eterno, Deus não tirou do coração. Talvez essa seja a primeira interpretação. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O ser humano desobedeceu. O ser humano agora está com a sentença de morte. Contudo, a vontade de viver para sempre não foi tirada do coração. Talvez seja isso que explique muitas vezes, muitas pessoas no leito de morte, muitas pessoas desenganadas por médicos, e elas em sã consciência, com pensamento ainda sadio, querem viver, mas o corpo já não ajuda mais. Mas o nosso desejo intenso é por querer viver. Uma outra, talvez, explicação para esse texto é que justamente Deus colocou a eternidade no coração do homem, e quando o ser humano pecou, apenas algo que é eterno pode preencher aquele buraquinho em tamanho de eternidade que está no nosso coração. Imagine um quebra-cabeça e faltando uma peça. A gente pode tentar substituir com tantas coisas, é com dinheiro, é com trabalho, é com relacionamentos, é com sexo, é com drogas, é com tantas coisas. Mas você já parou para pensar, e talvez eu esteja falando para alguém que já passou por isso, ou está passando agora, que você coloca tantas coisas na sua vida, mas sempre se sente vazio? É porque talvez você está preenchendo um buraquinho do tamanho da eternidade com algo que não é eterno. E aí a Bíblia diz que Deus coloca a eternidade no coração do homem para que aquele que é eterno seja o único que supra a necessidade daquela ausência no seu coração. Talvez você precise de Deus no seu coração. Então, queridos, basicamente esse texto está nos falando do nosso desejo por querer viver. Mas eu queria contar aqui a história de um homem para você, que vai ilustrar daqui para frente todo o nosso assunto que a gente quer trazer para você. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Johann Burckhardt. Aqui está a foto dele, ou pelo menos um desenho que representa um pouquinho ele, porque na época não existia câmera fotográfica, né? Johann Burckhardt, ele é como é que eu posso dizer para você? Uma pessoa curiosa por arqueologia, né? Uma pessoa que gostava de visitar o mundo, lá no século XIX. E especificamente, no ano de 1812, ele foi para a região lá dos árabes, ele se especializou na língua árabe, ele se especializou na lei islâmica e se misturou com o povo lá. Mas ele era da Europa, ele era europeu, mas ele passou muitos anos lá naquele território do Oriente Médio. E aí o que acontece é que Johann Burckhardt, ele era uma pessoa que gostava de encontrar objetos antigos, né, da história, coisas do Egito, enfim. E um dia ele passou com uma caravana de mercadores árabes e ele passou 2 dias caminhando no deserto. A intenção dele era ir para uma cidade proibida, só que ele não conseguia ir. Então ele se associou com esses mercadores, os mercadores falaram para ele que ele chegaria pertinho dessa cidade e ele conseguiu entrar. Qual foi essa cidade que ele entrou? A cidade de Petra. Aqui está uma foto, para você olhar mais ou menos qual foi a cidade que ele chegou, Petra.
Por que esse nome? Porque, como você percebe nessa foto, é uma cidade que foi esculpida na pedra. Essa é só um pedacinho da cidade. Existem muitas outras montanhas, com muitas outras construções que foram feitas exatamente dentro da pedra, esculpido na pedra. E ele entrou nessa cidade proibida, nessa cidade mística conhecida, depois de 1000 anos que nenhum forasteiro tinha entrado das portas para dentro dessa cidade. E Johann, quando ele entrou na cidade de Petra, ele ficou deslumbrado com o que ele viu. Muitas coisas maravilhosas. E uma das coisas que ele encontrou foi um altar para a divindade, a deusa que o povo que morava ali, eles adoravam. O povo que morava na cidade de Petra eram os nabateus. E eles adoravam vários deuses, e uma das principais era uma deusa chamada Al-Uza. E quando ele entrou nesse lugar exatamente dessa foto aí que você viu, Al-Uza tinha um altar ali, dentro desse lugar, desse templo. Esse era o templo de Al-Uza. E nesse altar, um altar de pedra, todos os dias os nabateus faziam sacrifícios de animais para a deusa. Só que em ocasiões especiais, uma vez por ano, pelo menos, eles sacrificavam uma criança. Eles colocavam a criança sobre o altar, degolavam ela, o sangue escorria pelo altar, pela base do altar, ele saía por uma canaleta na pedra e seguia até o sopé de uma colina para alimentar a deusa. Basicamente era isso que acontecia uma vez por ano, quando eles sacrificavam crianças, os filhos dos nabateus. É muito interessante e muito triste essa história. Eu imagino que talvez a essa altura você esteja horrorizado com o que eu disse para você a respeito dos nabateus. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas por que eles faziam isso? Por que eles sacrificavam as crianças? Por que eles matavam os seus próprios filhos? Será que eles não amavam os filhos? É lógico que eles amavam. Eles gostavam dos seus filhos, eles queriam ficar perto dos seus filhos. Mas eles faziam isso uma vez por ano, pelo menos, porque eles sabiam muito bem o que eles queriam da deusa Al-Uza. E sabe o que eles queriam? Eles queriam vida eterna. Eles queriam viver para sempre. E justamente para eles terem isso que eles queriam tanto, a vida eterna, da deusa Al-Uza, eles tinham que oferecer para ela aquilo que para eles era o mais importante e de mais valioso no mundo, os seus filhos. Então eles davam seus filhos, porque em troca da deusa Al-Uza, eles queriam a vida eterna. Às vezes nós entendemos melhor as coisas por meio de contraste, não é verdade? E é isso que eu quero fazer aqui um pouquinho com você. Eu quero levar você agora em imaginação para um outro lugar, para uma outra montanha, que também houve um grande sacrifício. Essa montanha se chama Calvário. Ali Jesus, ele está morrendo nessa montanha, numa cruz, pendurado entre o céu e a terra, com uma coroa de espinhos na cabeça, o sangue gotejando ao chão, suas mãos e pés furados. Nesta montanha Calvário, um outro sacrifício está acontecendo. E talvez você pense que há uma certa semelhança entre a cena de Petra e a cena do Calvário. Mas a única semelhança é o sacrifício, e para por aí, não existe nada mais. E sabe por quê? Porque os nabateus, eles acreditavam que o seu Deus, ou no caso a sua deusa, exigia um sacrifício deles, para eles ganhar a vida eterna. E por sinal, era um sacrifício muito cruel, não é verdade? Mas aqui, nesse caso, na cruz do Calvário, Deus, ele não está exigindo nada. Na realidade, ele está oferecendo algo para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Quem faz o sacrifício não são os seres humanos. Quem faz o sacrifício é Deus. Foi Deus que fez. Ele nos amou tanto que ele preferiu dar a própria vida para que pudéssemos viver com ele para sempre. Quer ver um texto interessante da Bíblia que fala sobre isso? Talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Você talvez saiba de cor. É um dos textos mais lindos para mim. Está lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, que explica mais ou menos a profundidade de tamanho sacrifício que Deus fez por nós. João, capítulo 3, o verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, nós podemos ler esse texto aqui, e eu acredito que você já conhece ele de cor e salteado, sabe ele muito bem. Você pode até ler esse texto, você pode acreditar nesse texto, mas você pode fazer tudo isso sem ser real para você esse texto. Para algumas pessoas pode ser apenas palavras, e nada mais do que palavras. Desde que o pecado começou neste mundo, Deus vem idealizando maneiras de nos ajudar a entender o seu amor e também a grandeza do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor lá na cruz do Calvário. E esse processo de ensino de Jesus, ele começou, não foi com o povo de Israel, não foi com Jesus, mas desde lá do comecinho da Bíblia.
Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Gênesis capítulo 2, o verso 15 a 17. Acompanhe comigo lá. Gênesis capítulo 2, o primeiro livro da Bíblia, já nos diz exatamente isso que Cristo fez por nós, ou a intenção de Deus para salvar o ser humano. Gênesis capítulo 2 nos explica pontos muito importantes. Acompanhe aí comigo. Você achou o texto bíblico? Gênesis capítulo 2, o verso 15 em diante diz assim: Tomou, pois, Deus, o Senhor, ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que interessante, o texto nos diz que Deus criou o mundo, a gente já viu isso em alguns outros estudos. Deus cria o mundo, Deus cria o casal, Deus dá de presente um jardim maravilhoso que Deus plantou, e Deus disse para o casal o seguinte: olha, eu vou colocar vocês no jardim e vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui no jardim. Somente uma vocês são proibidos, porque no dia que vocês comerem daquela árvore, Deus então direciona, dá nome para essa árvore, fala onde está. Ó, é aquela árvore lá. Vocês não comam, essa é uma ordem minha. Confiem em mim, obedeçam a mim. Se vocês comerem desse fruto que está proibido, vocês vão morrer. Essa foi a ordem de Deus. Deus disse que o pecado entraria, a morte entraria, o sofrimento entraria, caso eles desobedecessem a Deus. E Adão e Eva, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Deus tinha que deixar bem claro para eles qual era o resultado caso eles desobedecessem. Eles tinham que saber o que ia acontecer com eles. E eu fico imaginando que, depois do pecado, quando Adão e Eva comeram do fruto, começaram a sofrer os efeitos, eles se esconderam de Deus, a Bíblia diz, eles fizeram um vestido, tentaram tampar sua nudez com folhas de figueira, folhas que logo mais iam murchar, então eles se esconderam de Deus, Deus aparece para eles, descobre que eles tinham pecado e desobedecido, e aí eu fico imaginando Deus falando com Adão e Eva mais ou menos assim: Adão, faz um favor para mim, me traz um cordeirinho lá do teu rebanho, sabe aquele cordeirinho mais bonito? Ah, Senhor, com certeza eu vou trazer. Adão sai correndo, pega o cordeirinho no colo, que talvez Adão com muito carinho cuidou, tratou, deu nome para ele. E Adão então vem com o animalzinho nos seus braços e Deus recebe e fala assim: ótimo, Adão, muito obrigado, agora faz um favor para mim, tira a vida dele. Quando Deus explica para Adão o que ele tinha que fazer e o significado daquilo, isso enche Adão de horror, porque Adão nunca viu morte, e aquele bichinho tão bonitinho que Adão cuidava com todo cuidado, ia perder a vida por causa da desobediência de Adão, e quem ia tirar a vida seria o próprio Adão. Agora tente imaginar essa cena dolorosa, de um animalzinho ali agonizando. Adão e Eva nunca tinham presenciado morte antes, agora eles estão observando tudo, de maneira assim horrorizada. O cordeiro vai ficando mais fraquinho, até que seus olhos se fecham, e aí o animalzinho já não respira mais. Nada poderia deixar a mensagem mais clara para Adão e Eva. Agora imagine Adão pensando depois desse sacrifício: então é isso que o pecado faz? Ele vai causar sofrimento, agonia, isso que é a morte? Vai ser assim daqui para frente? Eu fico imaginando a mente de Adão pensando em todas essas coisas quando ele estava vendo o primeiro sacrifício. E aquele lindo bichinho que não tinha culpa de nada, morre. E no sofrimento daquele animalzinho que ele não merecia, Adão e Eva entenderam uma verdade que talvez palavras nunca poderiam revelar em toda a sua profundidade o que era o significado do pecado, mas também o que significava a salvação que Deus estava oferecendo para eles. Porque no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 15, foi exatamente isso que Deus ofereceu para eles. Acompanhe comigo. Gênesis, capítulo 3, o verso 15, diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir deste momento, com essas palavras de Deus para Adão e Eva, eles entenderam que a sentença não viria para eles de maneira completa, mas um substituto viria, assim como aquele cordeirinho, para poder pagar o preço que o pecado exigia, que era a morte. Deus deu a promessa de que o Messias viria para pagar o preço do pecado, e foi isso que ele fez ali no Gênesis 3, verso 15. Agora acompanhe comigo, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, algo que fala a respeito da nossa vida também.
Eclesiastes capítulo 7, verso 20, você tem a sua Bíblia, depois do livro de Salmos, Provérbios, é bem pertinho aí, é só você achar. Eclesiastes capítulo 7, o verso 20, olha que texto forte que fala para nós. O texto diz assim: não há homem, ser humano, homem, mulher, criança, jovem, não importa, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que depois do pecado de Adão, o fato de o pecado ter passado a todos os homens, porque todos pecaram, a Bíblia diz isso, aqui diz que não há nenhum homem, nenhum ser humano justo sobre a terra, porque todos pecam. Não existe uma pessoa na face dessa terra que não peca. É isso que a Bíblia nos diz. Agora, olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 6, o verso 23. Lá no Novo Testamento, você tem sua Bíblia aí, pode rapidamente encontrar. O livro de Romanos, capítulo 6, o verso 23, também nos diz com as palavras mais simples que a gente poderia entender. Uma criança pode entender esse conteúdo. Diz assim, porque o salário, o resultado, a consequência, o prêmio do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse texto tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom é a promessa de que há um dom gratuito, a graça, a perdão, mas a primeira parte do texto diz que o salário do pecado é a morte. E o texto que nós vimos em Eclesiastes diz que não há uma pessoa sequer no mundo que não peque. Ou seja, eu e você estamos no mesmo barco, somos farinha do mesmo saco. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. E já que você está no livro de Romanos, capítulo 6, no mesmo livro de Romanos, capítulo 5, talvez volte uma página aí na sua Bíblia, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então eu tenho uma triste notícia para te dar. Você é pecador, e eu também. Nós estamos no mesmo barco. Não importa quanto dinheiro eu tenho, ou quanto dinheiro você tenha, quanto saúde você tenha, quantos bens você tenha, nós somos todos pecadores. E o salário de todo pecador é o que mesmo? Você lembrou do texto de Romanos 6, 23? Exatamente, é isso aí, é a morte. A morte é o salário, é o merecimento seu pela sua vida, e é o que eu mereço pela minha vida. Queridos, nós somos todos pecadores, não há nada que a gente possa fazer por nós mesmos que limpe essa mancha do pecado, já está no nosso DNA, a gente está corrompido pelo pecado. Jeremias capítulo 2, o verso 22, nos dá uma ótica bem interessante também sobre esse texto. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, no livro de Jeremias capítulo 2, o verso 22, o texto diz assim, ele é bem forte: pelo que ainda te laves com salitre e amontoes potassa, outras versões dizem aqui que são produtos de limpeza, né? Se você usar tudo isso aí, você se lava com salitre, amontoes, potassa, você continua com a mácula da sua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Não adianta sabão, o melhor que você possa comprar no mundo. Nós continuaremos em pecado, isso está no nosso DNA, não tem como tirar. Se nós pudéssemos abrir a porta dos nossos pensamentos mais sombrios hoje, para todas as pessoas verem, nós veríamos que nenhum de nós é perfeito, nem eu, nem você que está me assistindo. Não importa se você é religioso, não importa se você não é religioso, se nós pudéssemos abrir a porta dos nossos pensamentos mais sombrios, a gente ia sentir vergonha, porque nenhum de nós é perfeito. Nós somos exatamente culpados de todas as acusações que a Bíblia fala. Você sabe que juntos nós fazemos não um mundo melhor, apesar de que é isso que a gente quer, mas juntos, os seres humanos, a gente torna esse mundo muito perigoso, um lugar perigoso. O que sobra do ser humano? Guerras, doenças, até nós mesmos somos perigosos. Do que a gente não precisa ser salvo? Não existe nada. Até a terra causa tragédias por nossa causa. Tsunamis, enchentes, enxurradas que nos matam, terremotos que podem acabar com a gente. E não é de admirar que o mundo todo que a gente está vendo pela televisão está uma bagunça. Agora imagine você ficar sabendo que alguém chegou numa penitenciária, foi preso e está lá na penitenciária. E é claro, isso não é novidade, porque isso todo dia acontece, não é verdade? É triste, mas acontece todo dia. E a questão é que ao invés dessa pessoa estar preso lá porque ela tem culpa de alguma coisa, ela se declara inocente. E não só se declara inocente, de fato ela é mesmo inocente. E o detalhe é o seguinte, não só ela diz que é inocente, como o juiz sabe que ela é inocente, o júri sabe que ela é inocente, e todo mundo sabe que ela é inocente. Dizem que esse preso tinha tudo na vida, uma vida exatamente perfeita. Tinha poder, tinha riquezas, tinha influência, e ela não tem culpa. É isso que a ilustração que eu quero trazer para você.
E aí dizem que essa pessoa tinha tudo. E a única coisa que ela tinha que fazer era dizer uma palavra, apenas isso para ela se livrar da cadeia. Mas mesmo assim ela se afastou, veio para o corredor da morte e se entregou. Agora pensa no tumulto. Não tinha escândalo nenhum para ser revelado na televisão dessa pessoa, não tinha nenhum segredo obscuro que todo mundo achava que foi revelado a ponto de ela ser presa, não tinha nada disso, nada para confessar, não havia uma conspiração feita para prender ela, mesmo sendo inocente, nada, literalmente nada. A pergunta que vem para a gente é, o que essa pessoa estava pensando? Por que ela levaria a culpa por outra pessoa? Onde que está a justiça nisso? E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele não fez nada para merecer isso, mas ele veio aqui, ofereceu sua vida por amor, para salvar eu e você do pecado, deste mundo de sofrimento, para salvar a gente, inclusive de nós mesmos. O que isso nos diz sobre o caráter de Deus? Já parou para pensar? Essa talvez seja a característica mais linda de Deus. Será que essa ilustração que eu trouxe para você mostra um Deus egoísta que esconde alguma coisa da gente? Ou será que mostra um Deus que abriu mão de tudo, inclusive do próprio Filho, para nos salvar? O amor, queridos, faz coisas incríveis. E as lições desse primeiro sacrifício que Deus fez, elas foram passadas de geração em geração, para que os filhos pudessem aprender o tamanho do sacrifício, o tamanho da grandiosidade do que Deus fez para salvar o ser humano, e também para mostrar a malignidade do pecado. E o tempo passou, contudo, o povo cresceu, e eles foram levados, a Bíblia diz, foram levados cativos para o Egito. Eles foram escravos por 400 anos. Os sacrifícios cessaram, a religião parou. A explicação para os filhos e para a próxima geração parou de quem seria o Messias, de quem ia salvar a gente de nós mesmos e de nossos pecados. Contudo, o povo saiu do Egito, como a gente já estudou num outro tema, o povo sai do Egito, o povo vai para o deserto, e lá então Deus fala com Moisés, que liderou o povo para sair do Egito 400 anos depois. E Deus dá uma ordem e faz um pedido. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Se você puder abrir a Bíblia comigo aí também, acompanhe esse texto. Êxodo, capítulo 25, o verso 8. O texto diz assim: e me farão, aqui é Deus falando em primeira pessoa, né? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha que interessante, Deus vivia com o ser humano de maneira tão unida lá no Jardim do Éden, sem o pecado, e aí o ser humano no meio do pecado se afasta de Deus. E depois de se afastar de Deus, Deus por sua santidade teve que se afastar do ser humano também, porque senão destruiria o ser humano. E aí o que acontece é que Deus estava com tanta saudade do ser humano, que ele, lá quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus deu uma ordem: por favor, faça um santuário, faz uma casa para mim, para que eu possa habitar no meio de vocês, de tamanha saudade que Deus teve. O santuário, ele era um lugar de adoração, mas ele também era um centro educacional. Deus queria ensinar com os rituais lá do santuário uma dinâmica para explicar como ele planejava salvar o mundo. E para você entender um pouquinho como era o santuário, eu vou lhe mostrar, talvez de uma maneira mais didática, com imagens para você tentar entender. Olha essa imagem aí. Você está conseguindo encontrar? Essa imagem, ela fala sobre o santuário. Eu quero que você acompanhe essa animação aí. Exatamente vai passar para você aí uma animação, não sei se está dando certo de passar, de assistir. Está dando aí? Porque para mim não está aparecendo aqui, nos nossos bastidores. Mas enfim, você está vendo uma animação a respeito do santuário, e você está passeando por dentro do santuário. O santuário, ele é formado por um pátio. Ali no pátio existe um altar de sacrifícios e uma pia de bronze, onde eles faziam lavagens cerimoniais, se limpavam para os sacerdotes atuarem. Esse é o santuário que Deus pediu para construir lá no meio do povo de Israel. Para você ter uma ideia, tem uma outra imagem para você tentar entender. Essa imagem aqui é uma vista aérea, vamos dizer assim, do santuário. Existe então um cercadinho, né? E ali era chamado de pátio. O povo de Israel acampava ao redor desse santuário. E aí, no pátio, havia então ali o altar de sacrifício e a pia de bronze. Dentro do santuário, agora naquele círculo que tem um close de dentro do santuário, você vai ver que o santuário ele é dividido em duas partes, o tabernáculo. Existia a primeira parte, chamada de lugar santo, e a segunda parte, atrás de uma cortina azul, que você está vendo ali, que no caso, na nossa ilustração, ela está aberta, você consegue ter acesso então à segunda parte, o segundo compartimento, que se chama Santíssimo, ou lugar santo dos santos.
No lugar santo, a primeira parte, havia do lado esquerdo um candelabro com algumas velas e lâmpadas, né? Do lado direito havia uma mesa baixinha com 12 pães, com 2 pilhas de 6 pães cada, representando o povo de Israel e o sustento de Deus ao povo. Na frente da cortina, antes de passar por ela, antes de entrar no segundo compartimento, um altar de incenso, onde o aroma do incenso subia ali por dentro do santuário, enchia ele de fumaça. E então, na parte principal, que era a parte, vamos dizer assim, proibida, né? Onde Deus habitava, onde a presença física de Deus, a Shekinah vinha ali pelo altar, então ali era chamado Santo dos Santos, onde ali via a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, com uma tampa de ouro puro, com 2 querubins voltados ao centro, onde Deus, com sua luz, aparecia ali no meio desses anjos. Esse era o santuário. E no santuário havia todos os dias sacrifícios, para exatamente replicar aquele primeiro sacrifício que Deus fez lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. E todos os dias haviam cerimônias. No ano todo haviam cerimônias. Haviam ofertas de paz, ofertas de gratidão. Se você quisesse agradecer a Deus por uma bênção, você levava um cordeiro para fazer um sacrifício. Haviam rituais de purificação, mas no centro de todo o santuário haviam 2 coisas: o sacrifício e o sacerdote. E no meio de tudo isso, o sacrifício principal, se é que a gente pode dizer assim, é o sacrifício pelo perdão dos pecados. Então, um sacerdote ministrava e oficiava no lugar do pecador, e o sacrifício, então, morto no lugar do pecador, porque ele era para sofrer a morte. Então, o animalzinho que é inocente sofre e morre. Então, exatamente isso concedia o perdão para todas as pessoas que iam até o santuário. Eu queria que você conseguisse imaginar mais ou menos uma seguinte situação. Imagine que um ser humano lá, uma pessoa, um amigo seu, você vive lá no templo de Israel, e aí essa pessoa, ele bate em alguém, agride fisicamente alguém, dá um soco em alguém. Ele se arrepende e ele vai então até o santuário. Ele leva o seu cordeirinho como uma oferta pelo perdão dos pecados. Ele chega diante do sacerdote, e o sacerdote conversa com ele ali, entrega um cutelo na sua mão, e naquele momento o animal é morto. Não pelo sacerdote, mas pelo pecador. O pecador tinha que matar o animal. Ninguém podia fazer isso por ele. E não tinha maneira de amenizar isso, de tornar mais agradável esse ato, não. Era um ato terrível, de um sentimento de mal-estar, e era exatamente essa a intenção. Olha o que diz o livro de Levítico, capítulo 1, o verso 4. Acompanhe comigo aí. Levítico 1, verso 4. O texto diz assim: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, do animalzinho, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará, vai matar, o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão. E os sacerdotes apresentarão sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Mas olha o que diz agora, Levítico capítulo 5, verso 5. Você está na Bíblia aberta aí, né? 5, verso 5 diz assim: será que, pois que sendo culpado, numa destas coisas confessará aquilo que pecou? Então, esse é o princípio da transferência. Que princípio é esse? Você levava o animalzinho, você colocava a mão sobre o animal, confessava seu pecado em uma oração, e simbolicamente, ok, não é a realidade, mas simbolicamente, o pecado do pecador ali, daquele ser humano que oferecia, era transferido para o bichinho, e o bichinho então era morto. Ele era morto pelo pecado daquele homem. E olha o que diz o capítulo 4, verso 35. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado que cometeu. E a nota tônica do texto é o final, que diz assim, ó, então lhe será perdoado. Querido, perdoado. Essa é a palavra maravilhosa do Evangelho. Livre da culpa, livre da condenação, literalmente perdoado. O homem veio ao santuário cheio de culpa, cheio de vergonha, ele sai dali alegre e ele sai feliz. E por quê? Porque ele foi perdoado. A culpa desapareceu. Ele chegou com a sentença de morte, mas sai feliz com o dom da vida. E perceba os passos que são envolvidos nesse processo lá no santuário. Primeiro, a pessoa, um pecador, ela aceita a culpa dela. Ela reconhece que ela é culpada, sem tentar se justificar pelo que ela fez. Fica dando explicações. Ela reconhece o que ela fez e reconhece quem ela é. O segundo passo é que ela reconhece e confessa o seu pecado. Depois ela crê e aceita o perdão que Deus oferece através daquele animalzinho. E finalmente, então, essa pessoa se alegra na certeza de que agora
está livre de toda a culpa do seu pecado. Querido, o santuário, ele foi de forma didática criada por Deus para mostrar a seriedade do pecado, mas também para mostrar o caminho do perdão e da vida. Olhe comigo o texto de Hebreus, capítulo 10, o verso 4. Nos elucida muita coisa. Hebreus 10, o verso 4. Você encontrou aí? Vamos ler juntos? Hebreus 10, verso 4 diz assim, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Pastor Marcelo, mas espera aí, Deus fez um sacrifício lá no Jardim do Éden, de um animalzinho. Depois Deus fala, construa um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E aí Ele institui todo um ritual de matar animaizinhos para simbolizar alguém que viria para morrer. Mas quer dizer então que todos os sacrifícios não valeram de nada? É isso que o texto está dizendo para nós? Queridos, os sacrifícios de animais, eles só tinham valor por aquilo que eles simbolizavam. É a mesma coisa o dinheiro. O dinheiro que você tem aí na sua carteira, se é que você tem, né? Porque às vezes a gente está meio quebrado, né? Mas o dinheiro que você tem, ou que você sonha em ter, ele só vale pelo que ele simboliza. Porque se você pegar um papel, uma moeda e for comprar alguma coisa no mercado, não vai valer de nada. Não é verdade? Não é o papel, não é a essência, não é a impressão, mas é aquilo que aquele papel que está na sua carteira simboliza. A mesma coisa acontece com o sacrifício. Os animaizinhos, eles só têm valor por causa daquilo que simboliza. E é muito simples. O livro de João, capítulo 1, verso 29, por exemplo, você conhece muito bem esse texto. Quando Jesus se aproxima no Rio Jordão, está lá o seu primo João Batista. E quando Jesus se aproxima, João Batista olha para Jesus e diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando um judeu ouvisse isso, ele estava entendendo que o Cordeiro era aquele que removia os pecados quando você levava no santuário. E aquele homem, então, é o Cordeiro que era simbolizado lá no santuário? É isso mesmo? Era exatamente isso que João estava dizendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício do animal só tinha valor por aquilo que representava, e representava Jesus Cristo, o Messias. Olha o que diz Isaías, capítulo 53, o verso 7. Esse texto é muito profundo. É um texto evangélico no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 53, o verso 7. Se você tem sua Bíblia aí no celular, acompanha com a gente também. O texto diz assim, olha, e ele, é uma promessa messiânica, uma profecia messiânica de Isaías. Ele foi oprimido e foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Exatamente uma profecia a respeito de Jesus, de que ele foi humilhado, ele foi oprimido, ele morreu, sofreu, mas sem reclamar, ele foi de maneira voluntária. O cordeiro foi levado ao matadouro. Mas olha o que diz o verso 6, no mesmo capítulo. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Sobre esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus, o Senhor, fez cair sobre ele o pecado de todos nós, meu e seu. Você está entendendo? É exatamente isso que Cristo fez. Queridos, as lições do santuário são para cada um de nós. O santuário já não existe mais, não tem mais. A única coisa que sobrou do santuário israelita é o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Mas Jesus veio, e por isso que ele não existe mais, ou por isso que ele perdeu sua validade. Aquele que era o verdadeiro sacrifício já apareceu, e por meio do sangue de Jesus, o perdão, a liberdade da condenação, a purificação também dos nossos pecados e da nossa vida estão disponíveis a todas as pessoas, e a você também que está me assistindo, desde que você tenha fé nesse sacrifício perfeito, no sacrifício de Jesus. Sabe, a culpa dos nossos pecados passados, eles podem desaparecer. O nosso coração pode se encher de paz. Jesus oferece esse perdão para nós hoje. Talvez eu esteja falando para alguém aí que está se sentindo esmagado pela culpa, pelo seu pecado, e você não sabe para onde correr, não sabe o que fazer, você já foi para médico, já foi consulta médica, já tem atestado, já tomou remédio, fez de tudo, mas esse sentimento de culpa não desaparece do coração. A voz da consciência fica acusando você, e ela não pode ser silenciada, ela tem que ser perdoada. E como é que você pode participar disso hoje, experimentar isso hoje? Primeiro, você tem que crer em Jesus. Primeiro ponto. Então eu quero ler alguns textos bíblicos, para não ser só aqui o pastor Marcelo falando com você, mas eu quero que você veja no texto bíblico as respostas que a gente precisa para esse momento. Então o livro de Atos, capítulo 16, o verso 30 e 31, nos diz
exatamente o primeiro passo que a gente precisa fazer para ir até Jesus, para reconhecer, para tirar esse sentimento de culpa que nós temos no nosso coração. O livro de Atos, capítulo 16, o verso 30 e 31, nos diz o seguinte, na minha Bíblia diz assim, depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Primeira coisa que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga, creia em Jesus. Primeiro passo, a Bíblia diz isso. O que eu tenho que fazer? Creia em Cristo. Creia na pessoa de Jesus. Segunda coisa que você tem que fazer, vá agora para o livro de Atos, capítulo 3, o verso 19. Vai nos dar o segundo passo. E se você gosta de anotar, anote aí. Isso é importante. E se você perdeu, depois volte o vídeo que você vai encontrar as respostas, tá bom? Então, Atos capítulo 3, o verso 19, diz assim para nós, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, vamos recapitular. Primeira coisa que Deus nos pede para a gente experimentar esse sentimento de culpa saindo, esse peso nas nossas costas, peso na consciência, é crer em Jesus. O texto de Atos 16 nos diz. Segundo passo, reconheça que você é pecador, se arrependa do que você fez, que entristeceu o coração de Deus. Atos 3,19, tem que se arrepender, arrependei-vos e convertei-vos, para que assim sejam cancelados os vossos pecados. O terceiro passo está lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, lá no finalzinho da Bíblia, quase perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, verso 9, é um texto lindo, e ele nos dá o terceiro passo. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual é o terceiro passo? Confessa seus pecados a Deus. Fale com Ele em oração. Não é para falar com ser humano nenhum. É para você, se tranca no seu quarto, vai lá no banheiro se você tem vergonha, mas fecha num cantinho, isolado, e ora a Deus. Não precisa orar em voz alta, pode orar em pensamento, mas fala, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu magoei minha esposa, eu traí, sei lá, eu roubei, soneguei alguma coisa, eu magoei meu filho. E não importa o que você fez e o tamanho do que você fez, confessa. Não é simplesmente dizer assim, Senhor Jesus, o Senhor sabe o que eu fiz, me perdoa, não. Confesse o seu pecado. Você, e aqui, ó, presta atenção no que eu vou dizer, você tem que sentir raiva de você mesmo, nojo de você mesmo. Você tem que ficar ruim pelo seu pecado, porque magoou o coração de Deus. A confissão causa isso em nós, de a gente sentir aquela ojeriza por nós mesmos. Você está entendendo? Porque quando você confessa seus pecados, porque daí você não se auto-engana, você percebe quem é você de fato, para que então você possa dar o quarto passo, que é o livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Olha o que o livro de Atos, capítulo 4, verso 12, nos diz nessa noite. Diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe qual é o quarto passo? Depois de você crer em Jesus, reconhecer que você é pecador, confessar seus pecados a Jesus, sabe qual é o quarto passo? Aceita Ele como seu Salvador. Você tem que aceitar. E o quinto passo, então, e finalmente, você tem que experimentar uma nova vida com Jesus. Isso está lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, o verso 26. Ezequiel 36, 26, é um texto lindo. Se você puder acompanhar comigo, Ezequiel 36, o verso 26. Esse texto ele fala sobre o coração de carne, o coração de pedra. Ezequiel 36, 26. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia para que você também possa acompanhar aí na sua. Diz assim, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Sabe como isso se chama? Se chama conversão. Se chama experimentar uma nova vida com Jesus. É o que Jesus disse para Nicodemos lá no Novo Testamento, é nascer de novo, é experimentar uma vida diferente da qual você leva, mas você precisa seguir esses passos. O Espírito Santo, querido, é aquele que então fala suavemente para o seu coração, e nem ouse, e nem pense em esperar. Abra seu coração para Jesus, para uma nova vida, para a alegria, para a paz que você vai receber disso. Reconheça e confesse o seu pecado que trouxe você esse fardo de culpa. E aceita então o perdão de Deus. Eu quero contar uma história para você que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava em minha casa e recebi algumas mensagens no WhatsApp, no meu celular. E quando eu olhei, eu não conhecia essa pessoa, eu não tinha esse contato. De repente ela me diz assim, Pastor Marcelo, você não me conhece. E ela fala o nome dela.
E ela disse assim, olha, eu estou sofrendo e preciso da sua ajuda. E nós ali então, conversando pelo WhatsApp, eu falei, então o que eu posso te ajudar? E ela começa a contar a história da vida dela. Ela diz assim, pastor, o meu casamento está em frangalhos, o meu casamento está destruído. Eu não consigo mais tratar bem meu marido, mas não é porque eu não ame ele, eu amo ele. Só que por um sentimento de culpa que eu tenho lá do passado, eu não consigo me sentir bem, eu não estou bem. E o fato de eu não estar bem, eu não consigo tratar bem nenhuma pessoa ao meu redor por causa desse sentimento de culpa. E o meu marido está querendo ir embora. O que eu faço, pastor? E então eu tentei conversar com ela, citar alguns textos bíblicos, trazer algum tipo de conforto. Eu falei, mas o que aconteceu? Para eu poder entender essa situação. Ela disse assim, olha, pastor, eu traí meu marido, eu adulterei uma vez e nunca mais, foi uma vez só. Só que depois dessa vez, que não foi bom para mim, foi algo horrível, e esse sentimento de culpa eu carrego. Só que o que mais me surpreendeu foi quando ela disse assim, pastor, isso foi há 10 anos atrás. E 10 anos eu estou carregando esse fardo, esse sentimento de culpa, porque eu acho que Deus não pode me perdoar. Aí eu entendi então o sentimento de culpa dela, o fardo que ela estava carregando. Conversei com ela, citei textos bíblicos, eu falei para ela orar para Jesus, para pedir perdão a Deus, confessar o pecado em oração. E aí nós conversamos, ela entendeu, ela anotou os textos bíblicos, e mais tarde, dias mais tarde, ela me disse assim, pastor, esse fardo saiu das minhas costas, saiu da minha vida, 10 anos carregando isso, eu não estava suportando, e eu orei a Deus como nunca tinha orado antes, e eu pedi perdão, chorei naquele dia, e eu senti o perdão de Deus. Naquele momento ela começou a tratar bem o marido, o casamento não acabou, graças a Deus, mas por causa de um sentimento de culpa. É só a gente olhar o texto de Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, e a gente carrega esse fardo, só que o texto completa, mas o dom gratuito de Deus, o presente do Senhor para você é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a promessa bíblica. E eu quero contar aqui uma outra história para você também que aconteceu comigo. Eu era adolescente, juvenil para adolescência, e aí eu me lembro que certa vez o meu pai e minha mãe, eles compraram um sapato para mim, para ir para a igreja, para usar com uma roupa social mais bonita, e ele comprou um sapato. E naquele dia, o que eu me lembro assim vagamente é que eu estava emburrado. Eu não lembro sobre o que era, por que eu estava emburrado, eu estava chateado. E aí o meu pai e minha mãe chegaram com aquela caixa bonita e eu já recebi com cara feia. Eu falei, mas que dia para ganhar presente, né? Que coisa ruim. Aí eu abri aquela caixa com a maior cara de desdém. Eu só fiquei imaginando meu pai e minha mãe, a tristeza que foi no coração deles. Quando eu abri aquela caixa de sapato, primeira coisa que eu falei, não quero, feio. Mas não era feio, era meu orgulho que não estava querendo aceitar. Era muito bonito o sapato. Mas eu falei, é feio, eu não quero. Tem certeza, meu filho? Eu falei, não quero, pode levar. E eles levaram o sapato. E eu fiquei assim, remoído da raiva, eu não lembro o que aconteceu. Só sei que eu fui para o quarto e tal. E aí no outro dia, eu fui falar com meu pai e minha mãe, com a cabeça baixa, com o rabinho entre as pernas, falei assim, pai, mãe, eu gostei do sapato. Eu queria ganhar ele de volta, vocês me dão um sapato? E aí o meu pai disse assim, olha, infelizmente não tem mais sapato, já devolvi, já comprei outra coisa para mim, você queria o sapato, agora você desdenhou do preço do sapato, não vai ter sapato coisa nenhuma. Vocês não imaginam a tristeza que eu fiquei no meu coração naquele dia. Por 2 motivos. Primeiro, por ter perdido o sapato. E segundo, porque entristeci os meus pais que estavam dando um presente para mim. E eu, pelo meu orgulho, não quis aceitar. E sabem, nessa experiência eu aprendi algumas coisas, e uma delas é que existem pessoas que não têm a vida eterna, sabe por quê? Porque não estendem a mão para receber esse presente que é de graça de Deus. Não recebem. E assim como eu, aquela vez, poderia ter pego o presente, ganho o presente e perdi o presente, muita gente vai perder o presente porque simplesmente não aceita, não estende a mão para receber de Deus. E o apóstolo Paulo, ele expressa de maneira muito clara essa verdade. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, o verso 8. Se você puder acompanhar aí, Efésios capítulo 2, o verso 8 diz assim, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Isso é um presente, querido. Deus está dando hoje para você.
Só que só Jesus pode lidar com a nossa culpa. Por isso que tem que ser de graça, porque a gente não teria valor e nem condições financeiras o suficiente para pagar essa salvação que vem de Jesus. Somente Jesus pode lidar com a nossa culpa, com o nosso pecado. E quando Jesus morreu na cruz, ele experimentou já antecipadamente essa agonia que os pecadores vão experimentar quando se perderem para sempre, para aqueles que não aceitaram a salvação. E Jesus, quando morreu na cruz, ele antecipou esse sofrimento lá no futuro, já justamente para quem aceitar Ele e não passar por isso. Esse é um amor incrível, incompreensível. E o tema por trás de toda a Bíblia é o amor de Deus por nós, de Gênesis a Apocalipse. E como nós estamos tratando sobre profecias, a gente vai perceber no último livro da Bíblia, o Apocalipse, que para muitos aí, talvez para você, é um livro proibido, um livro difícil de entender, com símbolos, mistérios, bestas, de um monte de coisa. Nós vamos perceber que o livro, ele revela Jesus em sua plenitude. No livro de Apocalipse capítulo 1, Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados, diz o verso 5. Em Apocalipse 5, Jesus é o cordeiro sacrificado que abre os selos, abre a questão dos livros no juízo para redimir o seu povo. O capítulo 6 diz que Jesus é o cordeiro que abre os selos da história para revelar o plano para salvar o ser humano. O capítulo 7 diz que Deus livra o seu povo da grande tribulação, para aqueles que lavam as vestes do sangue do Cordeiro. Capítulo 13 de Apocalipse, Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Apocalipse é um livro que apresenta esse Jesus Salvador, esse Cordeiro que morreu para nós, para nos salvar. Resumindo então o que a gente estudou nessa noite, para você entender, o plano que Deus idealizou para salvar o ser humano é um plano que começou e foi acionado já no Jardim do Éden. Quando o ser humano pecou, Deus fez o primeiro sacrifício junto com Adão, eles sentiram o peso do pecado. Mais tarde veio o santuário com animaizinhos e mais animaizinhos que cada pecador trazia, para eles entenderem a enormidade do seu pecado, mas também o oferecimento da graça e da salvação por Cristo Jesus. Esse cordeiro simbolizava Cristo Jesus que mais tarde viria. E então, para morrer na cruz, oferecer o perdão para mim e para você e dar a paz, a alegria, aquele sentimento de culpa desaparecer da nossa vida, para que você viva uma vida feliz hoje, mas também saber que temos esperança de uma vida eterna ao lado de Jesus. Queridos, por isso, não dê as costas para Jesus, para esse presente que Ele oferece gratuitamente para você. Não fuja de Deus, não fuja do seu amor. Estenda a mão agora para Jesus, aceite o presente que Ele oferece através do perdão, aceite a vida eterna. Não espere você ser uma pessoa suficientemente boa. Não, pastor, eu vou aceitar Jesus depois que eu consertar algumas coisas na minha vida. Não é assim. Não espere você entender tudo perfeitamente, não é isso. Você tem que vir até Jesus com uma fé simples. Diga para Jesus assim: Senhor, eu sou um pecador cheio de culpa. A minha vida às vezes tem sido muito confusa, mas agora eu estou estendendo as minhas mãos pela fé, Senhor, eu quero aceitar o Teu perdão. Eu sou grato a Ti pelo presente da vida eterna. E algumas pessoas podem dizer assim: será que Deus perdoa adultério? Como aquela senhora conversou comigo certa vez? Outras pessoas dizem assim: será que Ele perdoa a mentira? Eu menti para minha família esse tempo todo? Ou será que outras pessoas dizem assim: será que Deus perdoa um assassinato? Eu estou na cadeia, Ou talvez você tenha um familiar que está preso. Eu não sei. Será que eu deveria incluir essas coisas no verso que a gente leu antes? Se confessarmos os nossos pecados, exceto do adultério, Jesus vai me perdoar? Ou poderíamos dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, exceto da mentira, então Ele vai me perdoar? Ou, se confessarmos os nossos pecados, exceto assassinato, então Ele vai me perdoar? Será que eu deveria colocar essas observações no verso? De maneira nenhuma. E sabe por quê? Porque o texto diz que se de fato nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. É exatamente isso. Nós vamos até Ele, confessamos nossos pecados e pela fé a gente aceita a dádiva e o presente da vida eterna que Ele oferece para mim e para você. E aí essa vida eterna passa a ser nossa, passa a ser minha, passa a ser sua. Simples assim. Sabe, Deus não fala para você hoje assim: você quer se salvar? Pague o preço. Sabe por que Ele não fala isso? Porque senão os pobres não teriam como se salvar. Deus também não fala para nós hoje: você quer se salvar? Então vai trabalhar para isso. Porque senão os doentes e as pessoas inválidas também se perderiam, não poderiam trabalhar. E Deus também não diz assim: se você quer se salvar, estude bastante. E aquelas pessoas que têm pouco estudo ou pouca inteligência, não poderiam ser salvas. Mas a única coisa que Jesus diz é: quer se salvar? Então crê em mim e me aceita. É só isso. E isso você pode fazer hoje. Por que você não faz isso agora mesmo?
É uma simples oração que eu quero pedir para você fazer. Talvez não agora, talvez depois, sozinho com Deus, mas você vai dizer assim: Senhor, eu preciso do dom da salvação, Senhor. Eu preciso do perdão, eu preciso de vida eterna. Eu preciso tirar esse sentimento de culpa de mim. Venha até mim, Senhor, porque eu venho até Ti com o coração aberto. Eu acredito que o Senhor é meu Salvador. Eu acredito em Jesus. Me arrependo, confesso meus pecados, A, B, C e D. Eu me ajoelho diante da cruz aqui, Senhor, eu confesso o meu pecado, aceito o Teu perdão. E sabe, quando a gente abre o coração e nós fazemos essa simples oração, Jesus estende seus braços para nos abraçar. Ele sussurra no seu ouvido: filho, você está perdoado. É isso que Jesus nos diz.